ser vivo. Como que a gente vive nesse nosso mundo, né? Quais são as influências que interferem no nosso corpo e na nossa saúde? Então, a gente tem, né, as emoções. A gente sabe que as emoções interferem demais na nossa saúde. E eu falo muito, né? A gente é corpo e mente, então os dois estão ali, né, em contato o tempo todo. Então, todas as nossas emoções vão gerar respostas químicas mesmo e físicas no nosso corpo. A geobiologia, o que é isso, né? São as nossas crenças, as nossas raízes propriamente dita, né? Então, são os nossos ancestrais, é a cultura do mundo em que a gente vive, né? Então, tudo isso entra nessa geobiologia e esse contato com o nosso meio externo. Então, é o contato com a natureza, é o nosso contato ali com tudo, o nosso atual e o que veio para trás, tá? E as substâncias tóxicas, né? Então, a gente já tem, eu falo muito que, por mais que nós tenhamos a nossa rotina, o nosso cuidado de nos alimentarmos mais saudavelmente, de fazer coisas que vão nos ajudar a ter mais, a viver mais em equilíbrio, mesmo assim, se você for uma pessoa super, hiper regrada, ainda assim a gente vai estar sujeito a substâncias tóxicas. Por quê? Porque está no nosso ar, né? Está aqui no ar que a gente respira. Se a gente vai mergulhar no mar, o mar também tem ali a poluição. Então, enfim, isso já acontece ali naturalmente. E a gente acaba também utilizando a gente não tem como plantar tudo que a gente come, né? A gente não tem como fabricar os nossos produtos de limpeza, de beleza. Então, a gente não vai deixar de usar. Lógico que a gente sempre deve optar por aquele mais natural, mais saudável, mas nem sempre a gente consegue 100%, também a gente não precisa entrar nessa neura, tá? Mas é só a gente entender que todas essas substâncias vão nos afetar de alguma forma, tá? E aqui eu trago para vocês essa visão da fisioterapia integrativa, né? Que é o quê? A gente usa muito ali o conhecimento da medicina integrativa. O que é a medicina integrativa? É a gente cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? Porque a gente entende que o corpo, ele sofre essa interferência, né? A gente é uma junção, eu não tenho como separar uma cabeça de um corpo, né? Separar um braço. Eu falo muito que na fisioterapia, por exemplo, antigamente a gente tratava era uma perna. Mas eu não tenho como tratar só uma perna, né? Eu preciso tratar ali um corpo como um todo, né? Um ser pensante, é um ser que vive em sociedade, então eu preciso entender como que é essa vivência dessa pessoa. Então, aqui do outro lado tem essa foto de uma árvore com suas raízes. Eu gosto muito de trazer essa imagem, porque ela mostra pra gente o que? Os sintomas é como se fosse ali a copa da árvore, ou seja, é aquilo que está visível aos nossos olhos. Mas tem muita coisa que a gente não está vendo. Então, aqui para baixo a gente tem as raízes. Cada um vai ter uma raiz diferente do outro, né? Assim como as árvores que a gente vê, que são profundidades diferentes, grossuras diferentes, assim somos nós, né? Então, nós somos indivíduos que cada um tem a sua individualidade, né? Então, isso eu gosto muito de trazer, e as causas geralmente estão ali. Então, isso é importante. Então, quando a gente consegue entender o nosso corpo, entender os sinais que ele nos dá, eu consigo tratar e ajudar o meu corpo antes que os sintomas apareçam, né? E aí, isso é muito melhor porque a nossa recuperação é muito mais rápida e a gente evita chegar ao extremo, né? Então, toda vez que eu consigo reequilibrar antes de chegar ao extremo, é muito melhor, tá? Então, aqui a gente entra nesses 5 órgãos que a gente comentou lá no desafio. Que órgãos são esses? Eu trouxe aqui a imagem porque, geralmente, quem não é da área da saúde, né, não tem essa visão de como é o nosso corpo por dentro. Então, aqui a gente tem o intestino. Eu vou passar aqui, vocês me dizem. Vocês conseguem ver a bolinha que aparece? Sim. Show. Então, aqui a gente tem o intestino, que é toda essa região aqui, eu falo assim, é do tórax para baixo, né? Quando termina aqui o ossinho, que a gente bota, né, abaixo do peito, se a gente for botar a mão, tem as nossas costelas, abaixo ali fica o nosso intestino. Então, aqui a gente tem o nosso intestino grosso, que é esse maiorzinho, né, que é responsável pela eliminação das fezes, e a gente tem esse monte de minhoquinha aqui que a gente chama que é o intestino delgado. A gente vai falar mais especificamente dele, mas o que eu gosto de alertar aqui é que ele ocupa praticamente a metade aqui do nosso abdômen. Ele realmente tem aqui mais de 8 metros, então é muito órgão aqui dentro da gente. Então, isso é importante para a gente entender lá na frente, né, os problemas que a gente tem,
o quanto prejudica o funcionamento do todo. Então, ele é o primeiro, tá? Esse primeiro órgão drenante responsável pelo equilíbrio é ele. E aí, é aquilo que acontece, quando ele está em sobrecarga, vai passando para o próximo, né? E aí, o próximo a gente tem aqui o fígado, depois a gente tem os rins, que fica aqui atrás, né? Que é aquela famosa dor nas costas de quem tem pedra nos rins, enfim, né? Cálculo. Os pulmões, que já fica aqui na nossa caixa torácica, que foi o que eu passei para vocês lá, o exercício, né? Da respiração. E a pele, que reveste todo o nosso corpo, tá? Então, aqui a gente já vai entrar propriamente dito, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses órgãos. Qual é a função de cada um deles, para que a gente consiga entender a importância de cada um deles. Então, aqui a gente pegou só a parte do intestino. E se a gente for parar para reparar, tudo que a gente come, né, vai vir aqui do nosso estômago e já vai vir direto aqui para o nosso intestino. Então, o que ele é tão responsável? O intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Olha a dimensão dele, né? Ele ocupa muito espaço dentro da gente e tem uma importância gigante. Então, ele produz muitos hormônios, a tal que a gente conhece, né? A dopamina, a serotonina. Então, são todos hormônios que nos dão prazer, que nos dão saciedade. Muitos deles são produzidos aqui. Né? A gente tem aí vários, mas eu falo desses porque são os que a gente mais ouve falar aí na mídia, né? Que são os famosinhos. E eles são produzidos aqui no intestino. Né? Lógico que a gente tem outros órgãos que também produzem, mas a produção maior é aqui. Tá? A gente tem aqui também a função dele de absorver os nutrientes, então a gente come, passa ali pela digestão, é a quebra do nosso alimento pelo estômago e vai cair aqui no intestino. Ele que vai ser responsável por fazer, sabe quando você vai numa fábrica que você começa a separar, vamos pensar assim, feijão, a gente separando o feijão para cozinhar, né? O que não presta, o que presta, o que vai para a panela, é isso aí que o nosso intestino delgado faz, é esse monte de minhoquinha enroladinho aqui. Então essa é a função dele. Tá? Separar ali, quebrar ali as moléculas, aquilo que não presta ele já vai separando para quê? Para jogar ali fora depois pelo intestino grosso. Produzir neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São células que vão fazer o transporte neural. Eu gosto muito de trazer essa questão dos nomes, porque quem não é da área de saúde, a gente não tem esse conhecimento e eu ria muito quando chegava o paciente para mim e falava, eu descobri que eu tenho. O médico disse que eu tenho lombalgia. Eu falei, bom, então você não descobriu nada. Porque lombalgia está dizendo que você tem dor na lombar. Né? Então, nada mais é do que apenas um nome, não é uma sentença ali, uma doença, enfim, né? Então, isso é muito interessante, por exemplo. Então, neurotransmissor, então, é um transmissor neural, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a gente mande a informação para os neurônios, né? Então, ali eu vou mandar uma informação, por isso que a gente tem essa conexão cérebro e intestino, porque a gente tem o nervo vago, que é o maior nervo craniano, e ele faz essa ligação. Então, tudo o que acontece aqui dentro do nosso intestino vai repercutir lá no nosso cérebro. Então, por isso que ele também é considerado aí o nosso segundo cérebro, porque tudo o que acontece aqui repercute cá em cima. Então, se eu tenho um intestino inflamado, eu vou inflamar aqui as meninges do meu cérebro. E aí isso vai me dar vários sintomas. Então, isso é importante. Por isso que, por exemplo, muitas doenças hoje neurológicas, a gente trata o quê? Intestino. Então, Alzheimer, você tem que tratar intestino. Por quê? Porque está atrapalhando lá. Né? Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio, tá? É ele que é responsável por produzir mais de 80% das nossas células de defesa. Então, se eu tenho um intestino ruim, eu vou ter uma saúde muito ruim. Por quê? Porque imagina aquele exército que vai fazer a defesa do seu corpo. Está todo mundo doente. Então, não consegue, não tem exército suficiente, né, soldados suficientes para poder fazer a sua defesa. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para o nosso intestino. Por isso que está muito na moda hoje em dia, né? E que bom, porque o conhecimento acaba trazendo essa clareza para as pessoas que a gente precisa olhar, sim, para o nosso intestino. E ele faz também essa eliminação das toxinas. Então, lembra naquela separaçãozinha do feijão que não presta, ele vai jogar fora. E aí é muito interessante que vocês vão ver ao longo dos 5 órgãos, a maioria deles fazem essa eliminação de toxinas. Todos eles, porque eles são órgãos drenantes do nosso corpo, são órgãos que vão fazer a limpeza do nosso corpo. Para quê? Para que quando chega nas estruturas essenciais, como cérebro, coração, que são estruturas mais
importantes ali do nosso corpo, ele já esteja mais limpo, ele já consiga funcionar sem precisar ter mais esse trabalho, tá? Aqui a gente tem o nosso fígado, e aqui a gente botou ele separadinho, né, sobressaindo aqui, então ele fica aqui do nosso lado direito, tá? Então, logo, você botando abaixo da mama mesmo, né? Então, abaixo da sua mama direita tá o seu fígado. Então, é ele que faz ali a primeira filtragem do nosso sangue. E é tão bizarro, assim, eu acho tão... Eu gosto de trazer números para a gente ver a dimensão e a importância das coisas, né? O nosso fígado, ele vai filtrar ali, em média, 1 litro de sangue por minuto. Você tem noção quantas filtragens ele faz ao longo de 24 horas? Né? E por que eu gosto de trazer isso? Muitas pessoas, né, trazem relatos, porque eu estou com gordura no fígado, né, a tal da esteatose. O que é isso? Lógico que a gente tem a causa emocional, mas muitas vezes é uma alimentação inadequada também, né? Um excesso de gordura, um excesso de álcool, ou até às vezes não tem tanto excesso assim, mas como o meu intestino já está sobrecarregado, então a demanda vai ser maior aqui no fígado. E aí, se eu tomo um pouco de álcool a mais, ou se eu se eu dou mais trabalho para aquele meu órgão, além do que ele já tem, ele acaba se sobrecarregando, tá? Então, aqui é que ele faz a síntese hormonal, então todos os hormônios vão ser sintetizados aqui no fígado. Então, ele é, assim, de extrema importância, né? E a gente precisa olhar com muito carinho para o nosso fígado. Então, se eu estou com algum desequilíbrio hormonal, eu preciso, o que eu posso fazer para ajudar o meu fígado? Né? E ele vai fazer ali a quebra de gordura. Então, se eu estou com excesso de peso, significa que também ele não está conseguindo fazer essa quebra de gordura. O que está acontecendo que eu estou sobrecarregando elezinho aqui? Aqui a gente tem os rins, né? Ele vai ficar ali na direção, mais ou menos assim, na metade do seu abdômen, só que lá na parte de trás, tá? Então, na frente dele tem toda a parte ali do intestino e os outros órgãos que começam a ficar em cima. Ele fica um pedacinho dele para baixo, um pedacinho dele para cima. E aí ele faz o que? A segunda filtragem do nosso sangue. Então, da mesma forma que o nosso fígado, ele faz, né, 1 litro ali por minuto, ele também tem ele não chega, ele dá um tempinho maior, mas ele também está ali o tempo todo fazendo essa filtragem. Para quê? Para que a gente consiga fazer essa limpeza aqui do nosso sangue. Então, é ele que vai ser responsável por manter o pH do nosso sangue. A gente já ouviu falar em alguns grupos aí, o pessoal falando de pH ácido, né? Água, botar a nossa água básica para a gente tomar, porque quando a gente está num meio básico, é mais difícil a gente ter doenças. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar disso. E aí realmente faz ele sentido, porque toda vez que a gente inflama, a gente fica no meio ácido. Então, toda vez que eu basifico, eu consigo deixar o meu corpo mais em equilíbrio, dou menos trabalho para os meus órgãos, nesse caso aqui, principalmente para o nosso rim, e ele consegue fazer o trabalho dele melhor. Tá? E aí ele também que vai regular aqui, a gente fala, né, os eletrólitos, o que é isso? São as vitaminas e os minerais presentes no sangue, ele vai fazer esse controle para poder filtrar também ali no nosso sangue, tá? E ele também, lógico, vai eliminar aqui as toxinas através da urina, tá? Aqui a gente chega no pulmão. Eu queria uma foto que vocês conseguissem enxergar, né, ele por dentro da caixa torácica, para que fizesse mais sentido os exercícios que eu passei lá. Não sei se vocês viram, depois a gente vai conversar a respeito disso. Mas aqui a ideia é o quê, né? Essa importância, é um órgão tão vital, a gente precisa dele, né? Ele que vai fazer as trocas gasosas, então fazer a separação ali, né, do gás carbônico e do oxigênio. Então ele faz isso, ele pega ali o gás carbônico que veio do nosso corpo e deixa o oxigênio. Então ele vai fazendo isso porque a gente precisa disso, né? E são vários gases que entram junto, não são só esses dois. Então é ele que vai fazer toda essa oxigenação. E ao mesmo tempo ele tem que fazer o que? Essa limpeza desse ar também que está entrando. A gente tem a primeira limpeza cá em cima, né, pelo seio nasal, mas a gente tem também nele ali. E ele também é um músculo, né? Então isso é muito importante. Todos os nossos órgãos também são músculos. Então, da mesma forma que a gente vai para a academia malhar, né, o nosso músculo, um braço, uma perna, enfim, eu preciso malhar os meus órgãos também. Então, por isso que eu coloquei aquele exercício. É um exercício que geralmente as pessoas só fazem na fisioterapia. Então, dificilmente você vê pessoas, né, malhando ali um pulmão, mas como é de extrema importância que a gente consiga
ter um pulmão mais forte para que eu consiga ter mais disposição, para que eu consiga oxigenar mais o meu corpo. Então, é importante a gente fazer essa malhação do nosso pulmão também. E aqui a gente tem a pele, né, que é aí o nosso quinto órgão, né? Ele ainda não é 100% considerado um órgão, mas para a gente da área de saúde, ele já tem tantas funções que sim, a gente já considera a pele como o nosso maior órgão. Ela faz ali, como eu já falei também lá no grupo, né, a proteção do nosso corpo. Então, é ela que reveste, né, todo o nosso corpo para poder fazer essa primeira barreira de proteção. Mantém o nosso corpo aquecido, então a gente tem também essa manta térmica, né? E ela é a maior área sensorial do nosso corpo. Então, se você for parar para perceber, qualquer parte do nosso corpo que a gente tocar, você vai sentir, né? Ou pelo menos deveria sentir. Geralmente, quando a gente não sente, é porque já houve ali alguma lesão e ficou menos sensível. Mas qualquer parte do seu corpo, se você for tocar, você vai sentir. E aí, o que mostra para a gente, né? O quanto ela quanto a gente tem, né, terminações nervosas em cada pontinho do nosso corpo. Então, é de suma importância que a gente também cuide da nossa pele, cuide do que a gente está passando na nossa pele, né? Isso também, por isso que eu quis trazer essa imagem da moça se maquiando, porque muitas vezes a gente não tem esse cuidado com a nossa pele. E aí a gente vai chegando, mas quando a gente vai chegando aí próximo aos 50, passando dos 50, que a gente olha e a gente fala, nossa, como está minha pele? Mas será que você cuidou? Alguma vez já olhou para ela? Então, a gente precisa já começar a ter esse cuidado para que a gente consiga, quando chegar lá nos nossos 50, a gente já estar com uma pele melhor. Porque, sim, a nossa pele ela tem uma elasticidade maravilhosa. Então, da mesma forma que quando a pessoa vai aumentando de peso, ela vai se adaptando. E quando eu emagreço, ela vai se adaptando também, né? Então, a gente precisa olhar para ela, né? Por isso que teve aquele exercício lá para a gente olhar para o nosso corpo, para a gente ver o que eu preciso cuidar mais nesse primeiro momento. E aqui a gente vem ali, né? É sempre uma dúvida muito recorrente. Quais são os órgãos que estão? Como que eu vou saber se os meus órgãos estão sobrecarregados, né? Alguns perguntaram lá no grupo, mas isso é bem comum, muitas perguntam. Então, a gente tem testes específicos, e esses testes a gente tem, tipo, questionários mesmo, né? A gente tem vários que a gente utiliza, né, nos atendimentos, mas a gente também consegue fazer isso analisando alguns sintomas. Então, aqui eu trouxe cada sintoma que está relacionado a um órgão específico. Então, por exemplo, um excesso de muco. O que é muco? É saliva demais, um corrimento, uma secreção que a gente começa também, né, às vezes, das lágrimas. Então, todo o excesso de muco mostra para gente que, opa, tem um órgão ali sobrecarregado, né? E o suor noturno também. E aí, esse daqui é específico do fígado. Então, toda vez que o meu fígado está sobrecarregado, eu vou ter ali um excesso de muco em algum lugar do meu corpo e uns posso não. E isso é interessante, não quer dizer que se eu tiver todos os sintomas, tem. Se eu tiver um sintoma apenas, isso já mostra para mim que existe ali uma sobrecarga, tá? Já é um sinal de alerta. Alteração da urina. O que é alteração? Alteração de cor, alteração de cheiro, alteração da quantidade de urina. Então, isso também mostra para a gente aqui, né, que existe uma sobrecarga nos nossos rins e um excesso de suor, como a gente colocou lá também, né? Perguntei muito se a pessoa transpira, porque isso é muito comum. A gente acha legal ali a gente não transpirar, mas a gente precisa entender que o transpirar faz parte, né, da nossa regulação térmica, da nossa eliminação de toxinas, mas é sempre proporcional. Então, se eu fiz uma atividade física mais excessiva, eu vou suar. Mas não quer dizer que eu estou aqui dando uma aula com vocês que eu vou estar aqui transpirando. Então, esse excesso de suor, sim, mostra para gente uma sobrecarga. Agora, o suor de quando eu faço um excesso de uma atividade física, um excesso de um esforço, isso é normal, tá? Dor. Então, quando a gente tem dor nas costas, dor no abdômen, isso mostra para gente que tem alguma alteração, e aqui pode ser em qualquer um deles, tá? Então, aqui eu botei, né, o das costas e no abdômen, porque estaria mais para o lado, né, ou do rim ou do intestino. Mas, dependendo de onde seja essa dor,
a gente precisa avaliar, porque isso pode trazer vários alertas aqui para a gente. Excesso de gases, pele oleosa, prisão de ventre, diarreia. Isso aqui fica fácil, né? A gente já identifica, muitas pessoas passam por essas fases, é o intestino. Então, a gente sempre, todo sintoma vai mostrar qual é o órgão que está sendo ali mais sobrecarregado. E a falta de fôlego está muito ligada ali à questão do pulmão, né? Porque eu lembro, o pulmão é que faz a gente conseguir estar aqui numa aula e ficar falando igual uma tagarela. Então, se eu tiver com algum problema, né, o meu pulmão não estiver apto a conseguir dar conta dessa oxigenação, vai faltar ar. Então, eu preciso analisar. E aí é muito interessante porque entra vários fatores, mas você precisa ver no seu dia a dia o que você faz. Eu sempre fiz e de repente começou a faltar ar, e aí sim, isso é um sinal de alerta, tá? Não quer dizer, eu vou subir um morro, e aí naquele morro eu fiquei com falta de ar. Bom, é um exercício muito além do que você está acostumado a fazer, então provavelmente pode ser realmente que você não vai estar preparado para aquilo. Lembra, né? É um músculo e você não preparou o músculo respiratório para isso. E aí, como cuidar do nosso corpo, né? Como que a gente faz, tá? Eu já identifiquei, eu tô com os 5 órgãos precisando, eu tô com 1, eu tô com 2, não importa, né? Como que eu vou fazer para cuidar do meu corpo? E aí a gente usa muito no tratamento, né, homotoxicológico, os 5 R's. O que significa isso, né? Primeira coisa que eu preciso fazer é retirar aquilo que polui. Como eu falei lá, né, muitas vezes a gente vê hoje muito comum, se você tomar isso, vai te ajudar a melhorar tal sintoma. Mas muitas vezes, se eu identifiquei que eu estou com desequilíbrios em várias partes do meu corpo, né, vários órgãos estão sobrecarregados, não adianta eu suplementar. Por quê? Porque o meu corpo não vai absorver. Vocês viram lá no início a importância do nosso intestino, a absorção é feita lá, né? Ele é o primeiro órgão a ficar sobrecarregado. Então, se eu tenho os outros órgãos, com certeza ele também está, né? E aí não adianta fazer suplementação, porque vai ser mais um trabalho que eu estou dando ali para o meu órgão. Então, o que eu preciso fazer num primeiro momento? Retira aquilo que faz mal. Então, eu vou retirar, vou melhorar a minha alimentação, né? Tanto que é por aí que as pessoas começam, né? Eu vou tomar cuidado com os produtos que eu utilizo. Eu falo muito para as mulheres, principalmente, né? A questão do desodorante. É muito comum as mulheres usarem aquele aerosol. O aerosol é péssimo porque ele tem muito alumínio. E o alumínio, ele é uma substância extremamente tóxica para o nosso corpo. Então, você está entupindo ali o seu corpo, né? Entupindo os poros. Então, você está impedindo. Por que a gente não transpira, né? Quando eu uso aquele desodorante? Exatamente por isso. Ele foi feito para fazer essa troca ali, eliminar as impurezas. Mas se eu fechei, é como se eu fechasse aquela saída. Ele vai ter que procurar uma outra saída, né? Então, essa é a primeira parte. E aí a gente tem ali o reintroduzir. O que é isso? Muitas vezes, no primeiro momento, eu tiro tudo que eu posso, que polui. Mas lembra que eu falei, né? Que a gente não tem como tirar 100%. A gente nunca vai tirar 100%. Mas, trazendo aqui um exemplo de alimentação, se eu tirei ali, muita gente faz, né? Tirei o carboidrato, tirei o glúten, né? E tirei, por exemplo, o açúcar, tirei o leite. Então, você tira tudo, porque são todos alimentos ali inflamatórios. Se eu já estou extremamente inflamada, eu preciso tirar. Mas a gente não precisa viver 100% sem leite, 100% sem glúten, até porque senão a gente não vai viver direito, né? Se a gente ficar com tantas restrições, né, a gente acaba ficando ali meio tristezinha, porque tem tantos alimentos que são gostosos, então é sempre um equilíbrio. Eu gosto sempre de trazer isso, tudo é um equilíbrio. Mas no primeiro momento, sim, a gente tira tudo. Depois a gente começa a reintroduzir aquilo que pode, aquilo que tá tudo bem se eu contrabalancear, tá? Recolocar nutrientes, então é onde a gente vai avaliar quais são as vitaminas, quais são os minerais que estão faltando, e aí sim, aqui eu começo a fazer a suplementação, né? Então, esse é o momento em que eu consigo e que eu posso fazer a suplementação, porque o meu corpo já está mais limpo, já está apto a receber. Reparar danos, então aqui é quando a gente começa a manipular ali o corpo propriamente dito, né? Então, é aqui que a gente entra com um toque, porque a gente vai ajudar o nosso corpo a fazer esses reparos, né? Como se a gente fosse ali cuidar de uma ferida, né? Então, aqui é onde a gente vai ajudar o nosso corpo a cicatrizar essas nossas feridas, que ficou aberta aí por tanto tempo.
E reequilibrar o corpo é quando ele faz todo esse reequilíbrio como um todo. Né? Então, é quando ele consegue você continuar fazendo a sua vida, vivendo em equilíbrio com o todo, né? Porque a gente sempre vai estar inserido no todo. Então, a gente precisa aprender como que eu me reequilibro ali com o todo. Aqui eu trouxe, né, que é o que a gente faz, que eu falo muito, né? Todo órgão, todas as emoções, eles vão atingir o nosso corpo de alguma forma. E na leitura biológica, a gente já tem isso mapeado. Cada órgão ele está ligado a uma emoção específica. Então, isso é muito importante. E como a gente trouxe aqui os 5 órgãos, eu trouxe muito ali essa questão, qual é a emoção que está ligada a cada órgão? Né? Porque é importante a gente perceber. Por que isso? Porque toda vez que eu tiver um conflito, e aí quando eu falo conflito, não precisa ser aquela coisa de briga, tá? Quando eu falo conflito, é tipo, aconteceu algo que mexeu com você, né? Então, por exemplo, eu estou no meu trabalho e aí hoje eu fui lá, cheguei lá, tinha alguém sentado na minha mesa. Pode ser que para você aquilo não signifique nada, pode ser que para você aquilo te incomode muito. Então, eu falo muito assim que os conflitos emocionais vão depender muito da percepção da pessoa. Então, é diferente de pessoa para pessoa. Mas o conflito que está ligado ao órgão é um só. Mas a intensidade daquele conflito para a pessoa vai depender da percepção dela, tá? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, vamos começar ali pela ordem, né? Então, o intestino, que é o nosso primeiro órgão, ele está muito ligado ao quê? E é muito interessante, porque tem muito a ver ali os órgãos com a função deles. Então, por exemplo, o nosso intestino, ele é responsável por, e aí assim, né, do nosso que a gente está acostumado, ele faz o quê? Ele absorve o alimento e ele elimina. Né? A grosso modo, é isso. Né? Ele vai absorver os alimentos e vai eliminar aquilo que não presta, certo? Então, na emoção, o que é aquilo? O que vai ser um conflito? Aquilo que está difícil de eliminar, aquilo que eu não quero eliminar. Então, às vezes, você viu alguma coisa que aquilo fala, nossa, como que alguém faz um negócio desse que é absurdo? Que aquilo para você entra como algo sujo. E aí, trazendo ali o exemplo do pompoarismo da sexualidade, né, que eu já trouxe lá no desafio, para muita gente, a sexualidade é algo sujo. Né? Por quê? Porque culturalmente lá atrás foi ensinado assim, né? Era visto assim a sexualidade. Então, para muitas pessoas, aquilo entra como algo sujo. Então, toda vez que eu me deparo com algo que é sujo para mim, eu tenho esse conflito. Então, pode ser, por exemplo, você viu uma situação no seu trabalho de alguém tratar mal o outro. Aquilo entra para você como algo, uma sujeira inaceitável. Como assim alguém faz isso com o outro? E aí pode ser que você tenha uma diarreia, né? Então, ou você vai eliminar a sujeira, ou você vai reter essa sujeira, tá? Enfim, tem várias coisas para a gente adentrar, mas aqui a gente sempre vai ficar no mais amplo, tá? E aí, partindo para o segundo, a gente vai para o fígado, né? Lembra que o fígado é aquele que faz a síntese dos nossos hormônios, ele é quem faz ali essa síntese, é quem controla tudo, digamos assim, né? Ele é o grande chefão ali, das substâncias do nosso corpo. E qual é o principal dele? É fazer ali a quebra da gordura, né? Então, é ele que vai determinar se a gordura vai ficar estocada, se a gordura vai ser eliminada. Então, é ele que faz essa separação. E ele está ligado ao que? O sentimento de falta. Então, toda vez que eu sinto falta de alguma coisa na minha vida, eu vou mexer com o meu fígado. Né? E aí, lógico, vai depender da percepção de cada um. E aí pode ser falta de amor, falta de carinho, falta de atenção, falta de dinheiro. Tudo que para você entra como falta vai mexer com ele de alguma forma. Então, além daquilo que a gente conversou fisicamente, que mexe com o nosso fígado, emocionalmente, tudo que está relacionado à falta vai mexer com o meu fígado. Depois a gente tem os rins. Os rins, lembra, né? Ele vai filtrar e absorver ali, ele vai fazer aquela drenagem, a segunda drenagem do sangue. Então, ele é uma drenagem, vai fazer a filtragem mais profunda, né? Então, é como se ele verificar mais profundamente. Então, ele está ligado ao quê? A um conflito de abandono profundo. Então, e aí por isso que eu gosto de trazer, porque a gente vai ver lá em cima um outro detalhe. Então, ele está ligado a muito esse conflito de abandono profundo. Então, toda vez que eu me sinto abandonada,
e aí não importa abandonada por quem, né, eu vou mexer com os meus rins, tá? Depois a gente tem ali o pulmão. O pulmão está muito ligado aqui ao nosso território, né? Então, toda vez que eu tenho disputa de território, eu vou estar ali mexendo com o meu pulmão, vai sentir de alguma forma, e está muito ligado aos medos, né? Medo de morte, principalmente. Lembra, né? O pulmão a gente respira, é o ar que a gente respira. Se eu fico sem ar, eu morro. Então, toda vez que eu tenho algum medo de morte, eu vou mexer com o meu pulmão. E a pele? O que a pele faz, né? A pele é a nossa primeira camada de proteção. Então, é ela que vai nos proteger do meio externo contra qualquer coisa. Ao mesmo tempo, ela é um primeiro contato nosso com o meio externo. Primeiro contato nosso com as pessoas. Então, toda vez que eu tenho algum problema de pele, está relacionado a contato. Então, a gente fala muito que é o conflito de contato. Então, pode ser eu não quero o contato ou eu quero o contato. E aí, quando a gente vai nas avaliações mais individualizadas, é que a gente consegue entender qual é o lado ali que está. Mas, toda vez que eu tenho uma pele muito seca, lógico que, tirando aquela parte física, né? Lembra que a gente estava vendo lá uma colega que estava fazendo esfoliação todo dia. Então, você está hiperestimulando a pele e você acaba ressecando ela por excesso de escamação. Né? Mas, se não tem isso, se eu tenho uma pele seca, se eu tenho uma pele oleosa, se eu tenho uma psoríase, todo problema de pele está relacionado a contato. Então, é querer ou não querer o contato, tá? E aqui eu falei dos 5. E aqui eu gosto de trazer, né? Por que eu amo trabalhar aqui com a fisioterapia? Porque com a fisio a gente consegue tratar o corpo com o toque. Se a gente for se tocar, né, você sempre vai sentir. E o que eu acho mais lindo, né? A gente sempre fala, a física, ela não tem como não existir, né? Tipo, se eu pegar aqui uma caneta não, né? Mas se eu pegar aqui um papel, né? O papel vai cair. Por quê? Por conta da força da gravidade. É uma lei física que existe aqui, né? Na Terra e que a gente não tem como ignorar. Então, a mesma coisa é o toque, né? O toque você não vai ter como ignorar. É algo físico, vai gerar uma resposta química no seu corpo. Então, isso é uma ação instantânea. Por isso que com a fisioterapia a gente consegue esse resultado bem mais rápido, quando a gente inclui o toque nesse tratamento. E a fisioterapia integrativa, que é algo que as pessoas ainda não conhecem tanto, o que ela vem trazer para a gente, né? A gente consegue incluir aqui, né, o conhecimento da medicina integrativa, então a gente vai juntar o toque da fisioterapia, mais a suplementação, mais a leitura biológica e várias outras terapias que a gente consegue estar aqui agregando para intensificar aqui o tratamento. E aqui eu deixei, né? Hoje a gente vai agora conversar e quem quiser experimentar aí o tratamento, ver como que a fisioterapia integrativa pode te ajudar nessa recuperação da saúde, depois a gente pode conversar.